nosso público achando que era um público de uma renda diferente, passando essa política para o nosso provedor de crédito e nada se conversava com nada. Então, nossa concessão de crédito era muito menor do que a gente gostaria que fosse. E crédito é um dos principais drivers de crescimento. O Nubank, assim, tem todos os diferenciais de produto, eu sou fã do Nubank, mas o que fez ele crescer muito e ainda continua é a concessão de crédito deles é muito boa comparado ao mercado. Então, o brasileiro quer crédito, assim, toda fintech tem esse desafio. Na Cora, que eu passei, era pessoa jurídica, também era crédito, o desafio, ainda é um crédito, o desafio de crescer, que a pessoa jurídica está passando pela fase que era pessoa física lá atrás. E toda essa história para quê? Na Neon, a gente começou a entender quem que é o nosso cliente. Vamos olhar, de fato, o dado e não a história que a gente está querendo convencer todo mundo que é nosso cliente. E a gente viu que o nosso cliente tinha uma faixa de renda muito mais baixa do que a gente esperava, era um público muito mais jovem do que a gente esperava, pessoas mais jovens têm renda menores. A gente achava que a gente ia pegar um público classe B, classe C mais ali, na verdade a gente estava pegando no máximo C, muita gente classe D. Depois da pandemia, e durante a pandemia, né, com a Caixa, o auxílio emergência, teve uma bancarização muito grande da população, aumentou o número de clientes da Neon e de várias outras fintechs, e a gente começou a ver que também o público E começou a virar um grande cliente muito importante. Então a Neon, se você vê hoje, eu já saí de lá faz tempo, qual que é o branding deles? É a conta do trabalhador brasileiro. Antes, a Neon era doida para pegar um público classe mais alta, porque é um cliente que vai gastar 10, 15 mil no cartão por mês. Só que a gente não tinha poder de dar tudo isso de limite para um cliente só. Então, esse cliente ia para o Itaú, para um C6 que dava limite alto. Só que o nosso posicionamento era para pegar um público vai classe B. Mas não era um público classe B que estava aderindo ao nosso produto. Era C e D e depois E. E tá tudo certo. Depois que a Neon começou a mudar seus produtos para esse público, aí ela deslanchou. Eu acompanho os números, eu gosto muito da Neon. Assim, foi uma das experiências, se não a experiência mais assim, de aprendizado, de intensidade de aprendizado na minha carreira, mas foi só olhando os dados, vendo realmente quem que era o público que a Neon acertou o posicionamento, porque antes ela queria agradar o mundo inteiro. E o que ela começou a ver? Ela crescia muito por meio de influenciadores. Eram influenciadores muito da região, por exemplo, da onde? Nordeste. Tinha lá o... Oh, caramba, esqueci o nome dele. Alguma coisa rei. Gigante, assim, milhões de seguidores. E ele é um dos responsáveis por trazer dezenas de milhares de clientes para a Neon. E era um público de uma classe um pouco mais baixa de renda. E tá tudo certo. Depois que a Neon começou a comunicar melhor com o público da região ali do Nordeste, com tal perfil de renda, a satisfação dos clientes melhorou muito em relação à marca. E a Neon era o quê? Uma empresa da capital, pessoas da indústria de tecnologia, e não tinha ninguém do Nordeste ali quase. Então, ninguém no dia a dia ia criar campanhas, criar marca pensando nisso. A gente achava que o nosso usuário era o região ali de São Paulo, da capital, das capitais. Não é. Era muito mais disseminado do que a gente pensava. Então, a gente estudando nosso público foi o que fez a Neon realmente encontrar o fit do público. E eu acho que foi uma das coisas mais valiosas, que foi um trabalho assim intensivo em estudar nosso público para realmente trazer produtos direcionados a isso. Não faria sentido nenhum ter um produto. A Neon vai lançar uma conta global. Não é o público. E tá tudo certo. Mas a Neon discutia isso lá atrás. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma conta global, porque o C6 lançou uma conta global. Mas o C6 está mirando no quê? Um público classe A. Então, ele vai dar um crédito muito alto, ele vai ter uma conta global, vai ter um serviço de investimento. Só que como é que a gente descobre isso? Olhando o nosso público. Então, assim, a maior recomendação que eu tenho nas empresas, que a Lucas falou, entende o público, hora de consumo, localização, qual que é o perfil desse consumo, porque a verdade do público está nesses dados. Alguma dúvida? Pessoal, temos 40 minutos.
quero respeitar o tempo de vocês também. Eu, por mim, eu dou uma passadinha aqui do horário. Vocês querem dar 10 minutinhos, tomar uma água, respirar um pouco, ou querem dar sequência? Vocês estão ainda aí, pessoal? Por mim, iria direto. Por mim, Então, vamos embora. Agora, o que a gente viu aqui? É a estrutura de todo select, de toda a consulta SQL, começa com um select, vai para um from, where, order by, limit, e vai ter um group by daqui a pouco, que a gente vai olhar, que é mais um comando. Então, sem hard stop. Então, não é tão hard assim, né? Vamos pensar. E a Natália já deu um spoiler no count ali. Quando a gente está realizando consultas, o que a gente fez até agora eram consultas simples que filtravam o público e retornavam uma base de dados grande ainda. Então, eu fiz um filtro para saber todo mundo acima de 40 anos. Vamos pegar aqui a nossa base e ver quantos tem mais que 40. Acho que ele não vai mostrar aqui. A gente faz um count aqui. Não precisa se preocupar ainda com esse count. O que ele significa. Eu tenho 522 pessoas. Até daria numa emergência ali, joga no Excel, vai vendo os dados, vai olhando, mas suponho que fosse 5.220 clientes com mais de 40 anos. Já fica inviável olhar isso na mão. Então, a nosso maior método, o melhor método de analisar os dados é por meio de agregações. E é o que é totalmente aula passada de estatística, porque cada agregação é uma estatística. Então, aqui eu estou fazendo a contagem de dados, de número de linhas, em que a idade é maior que 40. Eu não vou somar a idade porque não faz sentido, mas se eu quiser a idade média do meu público, eu vou inverter um pouco aqui, eu ia mostrar primeiros slides, mas já quero mostrar na prática que... Opa! Será que... Ah, desculpa. Aqui estava como count asterisco, então eu quero contar todas as linhas. O que eu tinha feito? Eu botei average, asterisco, tá errado. Eu preciso botar a coluna. Então, idade, por isso que tinha dado erro. A minha idade média é 53 anos, daqueles clientes que tem maior que 40. Mas agora, se eu quiser fazer a média da minha base inteira, da minha tabela de usuários, eu só faço esse comando, deu 42 anos. Então, ao invés de eu ter que jogar isso no Excel, ver ficar meio no olho ali, ter um feeling de qual que é a minha idade média, eu já fiz esse comando aqui. E a média, a gente viu na aula passada com o Iago, é uma estatística. Vamos ver aqui, hoje, outras estatísticas. Esse nome até pode assustar, é uma estatística, tudo, mas são coisas do dia a dia que vão ser extremamente simples e úteis de serem usadas. Então, é soma, count, né, a contagem de alguma coisa, média, mediana, que é importantíssimo, a gente vai ver um exemplo hoje também, o menor valor, o valor máximo, e o desvio padrão, STD, Standard Deviation. A gente vai olhar e, por fim, fechar com o Group By, que eu acho que, assim, Group By é um dos mais importantes no dia a dia, porque é onde você consegue responder ainda mais as perguntas de negócio. Então, o comando sum vamos somar o salário de todo mundo aqui. Então, somar é literalmente somar todos os registros daquela coluna, se não tiver filtro nenhum. Então, aqui, select, soma do salário da tabela cadastros. Então, vamos sempre olhar uma consulta e tentar traduzir o que está acontecendo. Então, de novo, selecione a soma do salário, da coluna salário, poderia ser idade, poderia ser vários outros, se for um valor numérico, da tabela cadastros. Então, eu tenho essa tabela aqui com os 10 registros, eu vou pegar só a coluna salário, o SQL por trás vai estar fazendo isso, né? Vai somar todos e vai me retornar. Tá vendo que ele retornou vazio aqui? Por quê? Eu não botei nenhum nome nesse campo. Às vezes vai retornar um campo sum, às vezes vai retornar vazio. Eu sempre quis deixar claro, se eu estou fazendo uma operação
o campo não chama mais salário. É uma operação feita em cima desse campo salário. Então, eu coloco as alguma coisa. Eu posso botar soma salário, salário soma, soma do salário. Eu posso botar o nome que eu quiser. É importante botar esses nomes para que quem for olhar, agora que eu vi ter um typo aqui, faltou lá, quem for olhar essa tabela que você criou, essa análise, tem que bater o olho e saber que é soma salário. Se você botar só soma, e é muito fácil no dia a dia, você está ali na consulta, você só botar soma aqui. Depois, assim, é soma do quê? É soma de salário. Fica muito mais fácil para o leitor depois, até para você, entender o que aquele campo significa. E então vamos fazer mais um exemplo rápido. Esse aqui eu vou fazer na minha máquina mesmo, vocês vão acompanhando. E aí no final a gente faz mais um case prático, fazendo um compilado de tudo que a gente viu. Então vamos fazer o valor total das transações. Então eu não quero mais a tabela usuários, eu quero transações. E eu quero fazer a soma do valor das transações. Então, primeiro eu tenho que garantir que o valor é do tipo, algum tipo numérico. Vendo aqui as transações, vamos ver a tabela de transações, valor, é do tipo float, beleza. Float é decimal, é um número que tem vírgula, vamos simplificar assim. Então, 10.5, 10.5728, é um tipo float. Então, ele aceita número decimal. Se é um tipo inteiro, que é a idade, não aceita 30.2, 32.5. Não, é 32 ou 33 anos. Não existe algo no meio do caminho. Então, aqui, o valor é tipo float, beleza. Eu posso realizar operações matemáticas nele de realizar estatísticas. Então, vamos fazer a soma, que é o comando que a gente viu, do campo valor. Eu não vou colocar nenhum nome para ver como fica. Provavelmente acho que vai retornar só sum, aqui, sum. E deu um número aqui super grande, porque também não é uma conta que faz muito sentido no dia a dia. Qual é a soma de todos os valores das transações? Então, vamos deixar aqui, sempre deixando um nomezinho. Pode deixar maiúsculo, aqui tudo igual. Pode deixar soma valor. O importante é ter padrão. Se está tudo maiúsculo, deixa maiúsculo. Se tem underline, deixa underline. Quanto mais padronizado for, mais fácil vai ser de trabalhar nessa tabela. Então, quando a gente pega a soma das transações, deu esse número aqui que eu não vou nem arriscar falar o tamanho desse número. Mas tem um problema na minha análise. Tem dinheiro entrando e saindo. Se eu sou uma fintech, eu não quero saber só a soma dos valores. Eu quero saber quanto está entrando e quanto está saindo. Idealmente, eu quero mais valores entrando do que está saindo. Uma das maiores fontes de renda de um banco digital é o nosso dinheiro do cliente parado na conta que não está investido. O banco vai pegar esse dinheiro e vai jogar na Selic. E não é só banco, por exemplo, qualquer empresa, pequeno empreendedor, tem um dinheiro parado na conta, ele vai querer botar na Selic, deixa ele lá investindo, quando precisa do dinheiro, retira e coloca. O banco, quando a gente tem um dinheiro parado na conta, ele pega esse dinheiro, tem lá R$ 100 na minha conta do Nubank, na caixinha eu tenho R$ 2.000, por exemplo. Na caixinha está rendendo, o Nubank não está ganhando meu dinheiro naquilo lá, não está ganhando Selic. Mas meu dinheiro parado na conta está rendendo para o Nubank, Selic, e a Selic está bem alta hoje em dia. Então o Nubank quer saber, ele quer ter mais valor entrando do que saindo para ganhar nessa diferença. Então, eu tenho que fazer uma separação entre o dinheiro que está entrando e, na verdade, aqui a minha pergunta é só saindo, mas vamos fazer saindo e entrando. Então, where direção igual a dinheiro saindo é débito, chama. Dinheiro entrando chama crédito. Então, débito é essa aqui. E se eu quiser saber crédito, é uma coisa. Vou duplicar aqui a consulta e vou fazer crédito. Tem um outro valor aqui. E agora, nesse mesmo formatinho de select, operação matemática em alguma coluna e o from, eu consigo responder várias perguntas de negócio. Vamos usar o count agora. Eu quero contar o número de transações que existem na minha base. Eu venho aqui, faço um count
Asterisco poderia ser ID também, que é a coluna do identificador único, mas vamos usar um asterisco aqui. As número transações. Ao invés de ser número, qual é o nome? Total de transações. Então tem 10 mil. Agora, para saber o total de transações, onde o dinheiro está entrando na minha conta. É um crédito. Ó, 4.215. Então, como eu já sei esse número, provavelmente o de débito vai ser 5.785, que é o... Porque eu sei que é o total dos meus dados dá 10 mil. Então, 5.785. Então, a gente vai nos familiarizando com os dados, eu vou sabendo o total de transações, então tem 10 mil, minha empresa tem um ano, eu já vou sabendo uma média de transações por mês, eu vou vendo sazonalidade, então todos esses comandos que a gente está aprendendo hoje, você vai conseguir responder qualquer pergunta de negócio, mas vai ser mais difícil compor essa query. É aí que o ChatGPT vai ajudar bastante também. Então, count, eu vou selecionar o total de registros dessa condicional. Ah, botei idade maior que 40, eu só vou selecionar os registros que é idade maior que 40. Mínimo e máximo. Muito útil também para saber qual que é o primeiro cadastro que existe na minha base, qual que é o mais recente, qual que é o menor salário que existe na minha base, qual que é o maior. É aí que entra o mínimo e máximo. Vamos pegar aqui nas transações ainda. É muito comum vocês verem um arquivo SQL assim, de alguma analista de dados, depois vai virando uma bagunça. Mas é bem comum. E vamos pegar o mínimo. E aqui pode deixar minúsculo, pode deixar maiúsculo. O importante é ter padrão. Eu falo isso para deixar o count minúsculo aqui, né? Vamos pegar a transação, na verdade, do usuário, vamos ver a data de cadastro. Ó, tem um campo criado em. Então, é uma pergunta bem direta, não precisa fazer nenhum filtro. Então, ó, primeiro cadastro. Usuários. É muito comum saber assim, quando foi o primeiro cadastro realizado na minha base? Aqui, 29 de agosto de 2024. E qual que é o máximo? Eu posso ou ter a consulta e chamar aqui de último cadastro, ou melhor ainda, eu deixo o mínimo e o máximo. Eu posso ir compondo operações matemáticas numa mesma consulta. E aí que começa a ficar muito mais poderoso o SQL para responder perguntas de negócio, porque numa mesma consulta eu vou responder várias perguntas. Então aqui a gente está falando de uma base de um ano de idade, entre o primeiro e o último cadastro, e, e eu posso botar outras coisas. Quero saber o count total que vai me dar o quê? O número de total transações. Não, porque a base é diferente. Então vamos fazer um total de usuários. Então, uma consulta que fala assim, você, meu analista de dados aqui da minha empresa, me vê quantos usuários eu tenho na minha base, qual cadastro é o primeiro cadastro e o último cadastro. O primeiro cadastro, geralmente, é quando a empresa nasceu, soltou produto, não é tão útil. Mas o último cadastro vai indicar também, será que tem algum problema no meu produto? Se eu estou esperando que a cada minuto tem um cadastro novo, uma fintech altamente escalável, todo minuto tem um cadastro novo. Eu já fiquei vendo que estou há uma hora que tem um cadastro novo, tem problema no aplicativo, tem problema no produto. É muito comum também, no ambiente de dados, a gente ser o time que identifica problemas no produto. Então, o mais importante é criando, e você vai vendo que aqui você vai compondo várias funções matemáticas em cima da mesma tabela e da mesma consulta. Eu não preciso ir separando de uma a uma. Então, eu poderia fazer separado. Min, o que vai fazer? Vai pegar a data mínima. Max vai pegar a data máxima. E eu posso compor as duas na mesma consulta, que vai retornar uma tabela com os dois nomes que a gente viu ali no exemplo da interface. Aqui é a média que a gente viu, o exemplo.
Então, faça a média do salário. Ah, esqueci o comando da média. ChatGPT ou documentação. É average por extenso ou só AVG? Então, gente, vocês vão esquecer isso no futuro, te garanto. Até hoje eu esqueço. Mediana. Mediana é o mais chatinho, porque tem tecnologias que aceitam o comando median. Tem outras que não. É o caso do Postgres aqui agora. E então, mediana do salário de todas as pessoas. Vamos voltar lá para a aula do Iago. Temos o salário das pessoas. Primeira coisa para calcular a mediana é ordenar. Pode ser do menor para o maior ou maior para o menor, porque a mediana não é uma conta matemática de criar uma média, que eu somo todos os valores e divido pelo número de elementos. É uma medida de posição. Dado uma sequência de números, é interessado naquele número bem no meio ali, que é o percentil 50. Então, lembra que aqui ele mostrou a lista de valores e pegou o valor central? No caso dele, era uma lista com números ímpares. Quando é um número ímpar, vamos pensar o número 9. Eu tenho 4 de um lado, 4 do outro e sobrou um número no meio. Esse número é a mediana. Só que se eu tenho um valor par, que é o nosso caso aqui, que são 10 elementos, eu não tenho um número central. Eu vou ficar brigando ali dos 5 com os 6, que são esses dois. Então, no caso, a mediana aqui, aí já é um comandinho que assusta mais. Aí vocês perguntam, André, você lembrava esse comando de cabeça? Não lembrava, que nem eu comentei. E na minha cabeça era mediana. Mas no caso do Postgres, é um outro comando. Aí como é que acha isso? Stack Overflow, ChatGPT, documentação. É só botar aqui, mediana, Postgres, que é a tecnologia que a gente está usando. Aí vai ter, aqui, ó. Então, não se preocupe em decorar todos os comandos. Se preocupe em saber como é que o SQL está funcionando e o que você pode fazer com ele. Então, a mediana, quando eu tenho um número par do total de registros, é uma média entre os dois registros do meio, que é n dividido por 2, botam 2 aqui. E n mais 1 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5, é o registro número 5. 10 dividido por 2 mais 1. Desculpa, pessoal. Então, n mais 2 e n dividido por 2 mais 1 vai dar o registro 5 e 6, que somados, dividido por 2, a mediana deu 15.702. Se eu tivesse somente 9 registros e não existisse esse registro, a mediana seria 14. Eu teria 9 registros, 4 para cá, 4 para cá, a mediana seria 14.455. Como eu tenho 10 registros, número par, eu faço uma média dos registros do meio. Então, a mediana é esse aqui. Passei rápido aqui, porque eu quero muito que dê tempo de a gente olhar o Group By, que a gente tem mais 20 minutos. E aí, no Group By, a gente vai usar todos esses comandos de mediana, de média, desvio padrão. Alguma dúvida até agora? Foi muito rápido? Como é que tá? Só fazer para ficar mais fixo, para vocês tentarem fixar mais assim na cabeça. Pensem nessas funções que o André mostrou de sum, mínima, máxima, né, em média, mediana. Pensem sempre nas funções do Excel. Você não tem que criar a função já está lá para você usar. E aí é muito mais você chamar a ferramenta, usar a função em si, né, para poder trabalhar ali em cima da sua análise. Então, é uma sopa de letrinhas, né, que tem a gente vê ali com AVG, count, enfim, mas tentem só pelo menos assim, olha, beleza, essas são as famosas funções agregadoras que o André vai mostrar aí para vocês com o Group By, beleza? Perfeito, Lucas. É exatamente isso. Então, vamos pegar aqui o salário. O X já vai mostrar aqui uma média, no caso, posso trocar para soma, entre outros. Mas eu quero fazer a soma. Então, eu venho aqui, faço soma. Aqui, soma desse aqui com esse. É o mesmo comando do SQL, só que ao invés de chamar soma, ou em inglês seria sum, no Excel vai ser sum mesmo, que é desculpa, no SQL. E vai ter aqui já
soma e eu estou explicitando as linhas. Ao invés de eu explicitar aqui as linhas e a coluna, no SQL eu vou estar passando o nome da coluna e as linhas a serem consideradas é limitada pelo where. Então aqui eu estou pegando todas as linhas. Se eu quisesse limitar, eu ponho aqui idade maior que 40 anos. Então já é um corte de um público um pouco mais velho do que a base como um todo. E aí, esse exemplo prático aqui eu vou pular, porque não vai dar tempo de passar para o Group By. E o Group By, para mim, é o mais importante, porque aí faz essas perguntas que o Lucas comentou. Quantas pessoas vêm na minha loja na hora do almoço? Separado por região do Brasil? Ou quantas pessoas usam meu produto em tal horário do dia, separado por idade? Aí eu vou realmente descobrindo públicos, nichos, dentro da minha base inteira, para poder fazer ações, entender comportamento, entre outros. E o Group By, ele é muito análogo à tabela dinâmica do Excel. Vamos fazer aqui um exemplo rápido de tabela dinâmica, em que eu vou pegar aqui a minha tabela, vou vir aqui em inserir tabela dinâmica. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma agregação. Eu quero que na linha seja a cidade. Vamos pegar aqui uma idade média por cidade. E valores vai ser a idade. Eu não quero a soma, eu quero o average. Então, beleza. Eu tenho 3 cidades. Eu achava que eu tinha 4 cidades. Ah, fiz um. Pronto. Vamos considerar isso aqui. Vou pegar minha tabela. E eu quero tirar esse filtro. Então, a tabela dinâmica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que é a linha que eu quero travar ela. Então, é a cidade. E eu quero, para cada cidade, ver a idade média. E aqui eu faço. Cadê o average? Aqui. Então, beleza, eu tenho as 4 cidades. Aqui eu já vejo o que vai ser um insight de negócio aqui. Putz, o público do Rio é um público muito mais novo do que Belo Horizonte e Curitiba. Aí vem assim, o porquê disso? Aí vem mais questão de negócio, de conhecimento de negócio, eu chamo de heurísticas de negócio, né? Conhecimento de negócio, entender por que em Belo Horizonte a idade média é muito maior do que o Rio de Janeiro. E aí tem a questão de puramente negócio. Mas o insight do dado foi, o público do Rio é muito mais novo do que o de BH. Então, provavelmente, o público de BH vai ter um gasto maior no produto, pessoas mais velhas têm renda maior. Às vezes, o do Rio de Janeiro vai ser muito mais engajado, vai usar mais um aplicativo digital do que um público mais velho. Então, assim por diante, vão gerando insights. Exatamente isso que a gente fez aqui é a função Group By. Se a gente quiser esse mesmo comando, vamos separar por cidade. O Group By ele vai travar a coluna cidade, vai agrupar, assim, então tem o Belo Horizonte aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu não vou fazer por exemplo, uma soma, uma média de todos os salários da base. Eu vou separar por cidade. Então, vamos olhar esse comando aqui. Vou selecionar a cidade, a média do salário, é o que a gente fez exatamente até agora. Isso aqui é o que a gente já tinha feito algumas vezes, mas agora eu vou adicionar um comando group by cidade. Então, ao invés de eu ter o salário, a média do salário da minha base inteira, eu vou ter separado por região. Aí aqui a gente já vê, não, o público do Rio é mais novo, mas o salário é maior do que o BH. Aí começa a vir questões de negócio, aqui é uma base falsa, né? Então não traz insight relevante nenhum. Mas que nem a gente fez agora aqui da tabela de usuários, eu fiz a minha base inteira aqui e tal. Ao invés do Excel de ter que mudar a tabela dinâmica, vai lá, clica, Ctrl+C, Ctrl+V, eu só venho aqui, adiciono o comando group by e coloco o que eu quero estar agrupando por, que no caso é cidade. Vamos colocar aqui cidade, só para deixar explícito o que eu vou estar vendo. Então aqui eu já vou ter a cidade, total de clientes por cidade que eu tenho na minha base,
idade média, data do primeiro cadastro e data do último cadastro. Aqui já começa a vir insights muito mais poderosos. E eu quero agora ordenar por total de usuários. Vai dar um erro aqui, vocês vão ver. Vocês estão conseguindo replicar, pessoal, com os comandos assim? Para vocês tá claro esse pedaço aqui do Group By também? Para que a gente está usando ele ali na célula 25? Pra mim É, tá acho. tranquilo. Vai ter Ó, um case prático, já para o final aqui. E aqui eu ordenei por total de usuários. Se eu botar um comando, de novo, SQL, tem muitos comandos e operações. Aqui eu estou falando de ordem decrescente. Aí eu vou ver que São Luís tem mais clientes do que Palmas, por exemplo. Então, com essa estrutura de Group By, eu consigo agrupar por uma ou mais colunas para gerar estatísticas para esse público. Então, nesse caso, aqui eu só fiz para a cidade. Agora eu quero fazer por cidade e por. Aqui não deveria ser idade, deveria ser ano de cadastro, para saber, naquela cidade, naquele ano, qual que era a média de salário do meu público. Então, eu vejo que 2025 está um pouquinho menor do que 2024. Não é tão grande, então às vezes não é um problema. Mas aqui eu agrupei por mais de uma coluna. E aqui uma outra função é year, data de cadastro, é uma função que extrai o ano de data. Não dá tempo, daria para ficar a semana inteira aqui falando de todas as funções de SQL. O principal é group by, é tabela dinâmica, e serve para eu fazer, ao invés de fazer uma soma geral da minha tabela, eu fazer separações por perfis, tipos de público. Por exemplo, aqui eu separei em duas consultas que eu fiz a soma do valor das transações que estão entrando na minha conta digital e nas de que estão saindo. Eu separei em duas. Eu poderia fazer numa só, botando um group by aqui, direção, e adiciono direção aqui. Que aí eu consigo, numa consulta só, gerar um insight que responde as duas perguntas que eu tenho, é quanto de dinheiro está entrando e quanto está saindo nesse período inteiro, que a gente está falando de um ano. Então, nesse caso, entrou muito mais dinheiro do que saiu. E agora, a gente tem mais 10 minutos, vamos deixar esse case prático aqui, eu quero que todos tentem fazer, mesmo que assim, eu posso ficar aqui até a hora que precisar, e vai ficar para aula, aula que vem não, liçãozinha de casa, estudar a parte de joins, que ele é simples, mas é confuso, pode levar um hum. tempinho, mas a gente vai fazer agora esse caso aqui, que a gente vai olhar tudo que a gente aprendeu até agora. Vou deixar 10 minutinhos, não sei se vocês se importam de a gente fechar meio-dia e 10 hoje aqui. Quem precisar sair meio-dia, não tem problema nenhum, pode olhar esse exercício depois, me chama, a gente bate um papo, mas vamos tentar fazer esse case aqui com esse mesmo dado aqui, tá bom? Boa. Vamos Perfeito, lá então, então. pessoal? Pode deixar. Vamos lá. Bora. Bora tentar fazer isso aí. A ideia é que encontre a média mediana da idade por cidade, ordene o resultado por essa média e em ordem decrescente, né? O primeiro. Fazer também. Eu vou deixar aqui no chat o comando da mediana, porque ele é meio chatinho. Vou pegar aqui.
Opa, Natália, vou mandar aqui. E agora, a mensagem. Eu ia perguntar agora, hein, Natália. Já ajuda, né? Eu mandei aqui o exemplo que eu fiz na minha interface. Primeiro eu consegui fazer aqui, agora se tá certo, André. É outra história. Ah, é. E para desvio padrão tem uma outra funçãozinha aí, stddev. Aí fica um desafio para tentarem. E não comentei, pessoal, vale tudo aqui, viu? Olhar na internet, ChatGPT. Acho que o importante é entender o que o SQL está fazendo, a sequência dos comandos, porque sintaxe aí é prática e não lembra ChatGPT, documentação, que nem eu falei, mediana. Para esse banco eu já não saberia. Aí tive que olhar na internet. A pergunta 1, alguém já conseguiu fazer? Eu finalizei aqui, mas eu queria só ter certeza da fórmula que você apresentou aqui da mediana. Teria Eu aí coloquei fácil aqui no no slide? chat. Ah, Mandar tá, de novo. percentil ali. Ah, tá, tô Mandei de vendo. novo aqui. O percentil Então, basicamente é a posição. Então, percentil 25 é o número que pegar o meu conjunto de dados inteiro na sequência. Eu tenho os primeiros 25% dos meus dados. Qual que é esse valor? Tá, vai, de 0 a 100, estaria na 25ª posição. aí, Acho finalizei então. eu acho que deu, eu acho que deu certo, vamos ver. Deu. Boa. Um certinho. Perfeito. Então, vou até rodar essa segunda aqui. Acho que vai ter uma coisa bacana nela. Natália e Pan, como é que tá primeiro ou segundo? Vocês conseguiram avançar? Confesso que eu tô com dificuldade. Imagina, é para ter agora mesmo. E quer tirar alguma dúvida, Natália? Não, tô tentando fazer aqui, mas vamos ver se dá certo. Peraí. Perfeito.
Gente, deu meu dia. Quem precisar sair, fica tranquilo. Mas eu topo ficar aqui mais alguns minutos também para a gente finalizar esse case aqui e tirar todas as dúvidas. Também tô por aqui. Eu vou. Consigo ficar mais uns 20 minutinhos hoje também, porque daqui a pouco tem que pegar a estrada e ir pra Boituva. Mas dá pra gente executando. Vocês querem mais uns 5 minutos, Pan e Nath, para vocês executarem, tentarem, e aí a gente vai num passo a passo aqui? Eu tô tentando. Tá bom. Por mim, sim. Acho que a gente pode fazer por passo a passo. Mas pode dar mais 5 minutinhos aí. Podem. O mais importante é ir tentando. Quebrar a cabeça. Coisa gostosa. Quem que é o cachorrinho? Qual que é o nome? Essa daqui é a Lady. É muito É Lady? Né? porra. E tem os afuzinhos também, que é o Tasmania, né? É que nem a resolução, né, Lucas? No Shih Tzu. O meu é o Lhasa, mas é que é tudo mesmo, Ah, se olha. mas é parecido. Que tem esse aqui também. Ai, meu Deus, ele é o Tasmania, eu falei? Vai agitado esse aí mesmo. Ai, Ô, Nathan, já aproveita para marcar lá um teleatendimento na Dr. Awal com o cupom. Vou mandar o cupom aqui. Pra vocês testarem a plataforma, eu falei para a Pan também. que legal. Aí vocês testem, vê o que vocês acham, depois me manda lá os feedbacks também da plataforma. E a primeira consulta é por conta da empresa mesmo. Então podem marcar lá com a veterinária. Só me avisa a veterinária que vocês vão escolher, porque como a gente está num ambiente meio de teste ainda, é só para avisar a veterinária para ela ficar atenta também, né? Então, mas só marcar. Marca lá com ela e boa. Legal. É a Lady que tá Teste. precisando, né, Pan? Ontem eu tentei com a Fuma, depois eu troco ideia contigo. É meio Tá, baixo o microfone. tá um pouquinho baixo, Pancel. É. Esse... Melhorou? Sim. Aconteceu alguma coisa com o fone do meu computador, mas bora. Consegui rodar primeiro. Eu tava com o errinho de escrita aqui. E com relação ao cachorrinho, ontem eu passei pela consulta, depois eu te dou um feedback. Ah, Tá bom, Lucas? Que legal. você chegou a usar então já a plataforma? Cheguei, mas eu não fui atendida. Eita! Não, mas a veterinária não entrou em contato contigo? Não, mas depois eu te dou uns feedbacks se você quiser melhor. Tá bom, não, beleza. Mas me fala aí quem que você tava tentando marcar, só porque o que eu quero dizer assim, como tá numa fase muito teste, as veterinárias elas não estão tipo de bate pronta ali, né? Apesar de estar lá na plataforma. Então, dá um toque assim pra você tentar passar com ela. Aí você, tipo, que nem um amigo meu passou ontem, o João, ele passou com a doutora Júlia. E aí ele me avisou, eu já avisei ela, falou, ó, doutora Júlia, o tal paciente vai passar. Aí ela, não, legal, tranquilo, porque senão eles acham que é teste, entendeu? Ela acaba achando que é Ah, teste. teste do Por isso que, sistema. por isso me avisa um pouco antes, que aí eu aviso ela e falo, ó, não é teste, é realmente um paciente ali que vai fazer o teste com você direto, entendeu? Eu mandei mensagem no chat também, ninguém me respondeu, eu fiquei uns 12 minutos aí. Ah, nossa, que merda. Mas dá um toque aí que eu me avisa aí se você tenta na segunda ou na terça. Aí você só me passa quem que é a veterinária ali que você vai passar e eu já aviso ela no grupo pra ela ficar de bate pronto, tá? Tá, Aí você tenta de novo Ô, aí com o cupom. beleza. eu posso tirar uma dúvida aí sobre a parte do SQL Com certeza, Nathan. e não interrompendo, não, mas eu quero aproveitar aí vocês que têm mais bagagem do que eu para poder tirar uma dúvida no sentido que eu uso, né, o BigQuery ali no igual o Lucas estava mostrando. Mas eu queria saber assim, qual que é as boas práticas na questão de organizar as queries, né? Como que eu faço ali para poder ter vamos por assim, uma administração melhor ali dessa. Eu estou usando o BigQuery, né? Eu acho que
muda só a ferramenta, mas sempre vai ter ali, né, a forma de organizar para trazer ali para o relatório, no Power BI e tudo, né? Qual que são as boas práticas. Eu não sei se teria problema, né, eu mostrar aqui bem breve, né, como que está hoje, né, a minha realidade hoje e se for o caso, né, eu não sei se é esse momento, não é outro momento, enfim, aí fica com vocês se eu posso fazer essa. Com certeza. Se topar, Natan, deixa só a Natália aqui tentar te finalizar. A gente fecha esse exercício. Aí eu fecho aqui a minha apresentação, faço o fechamento. E aí a gente para de compartilhar também, para não expor os dados aí da sua empresa, a estrutura. Perfeito. E a gente bate um papo aqui. Eu acho que eu posso ter algumas contribuições, porque o BigQuery, até compartilhar a tela aqui. Vamos pegar aqui o medalhão, né? André, pode O seguir, logo. por favor? Eu peguei aqui uma colinha do Natan, eu confesso, mas deu certo aqui, tá bom? Tá, mas eu quero entender se você entendeu mesmo. Então, a gente faz junto aqui, eu quero que você tire dúvida. Fechou. Aqui, ó, Nathan, vamos pegar aqui uma imagem qualquer. Porra, peguei o pior possível. Aqui eu tenho as camadas. No BigQuery, o que que eu botei ali no pessoal do canto esquerdo, a estrutura do meu banco, né? A camada bronze, silver e gold. Mas assim, bronze e gold, vamos pensar uma empresa bem pequena. Eu posso ter só uma estrutura, uma camada e tá tudo certo. Mas eu vou ter transformações da bronze para silver, ou dentro da silver eu vou ter transformações também de dados. Eu acho que o BigQuery, ele é muito flexível, mas é importante ter uma ferramenta que vai orquestrar e vai ajudar a te organizar como é que está essa sequência de estruturações dentro dessas camadas. E aí você mostra um pouco a estrutura, como é que você tem feito, como é que você processa os dados, que aí talvez eu consiga dar algum palpite aí Perfeito, perfeito. que poderia Mas seria ajudar. bem sucinto, assim, só para ver se eu tô no caminho certo, eu não tenho uma equipe, não tem outras pessoas ali mais Uhum. seniors, né? Então, Perfeito. às vezes eu tô fazendo ali no que funciona, né? O resultado, né? Sim. Então, às vezes não é o melhor ali. Então vamos lá aqui para fechar. Vou copiar e colar. Estamos copiou aqui colando na tela, vou copiar também. E vamos rodar aqui e ver o que aconteceu na consulta. Então, rodou Esse é o primeiro, certinho. né? Esse é o primeiro. Eu tô Então, indo no eu segundo, mas segue aí. agrupei por cidade. Do primeiro PAN, deu para entender tudo? Deu. Group Agora eu by tava aqui. tentando. O segundo fazendo a unha, eu não entendi muito essa direção que o Nathan colocou, se depois pudesse explicar. Com certeza. E só para fechar o primeiro aqui, Natália, o primeiro, tudo certo? Tem alguma dúvida do primeiro? Eu acredito que como tirar essa média, né? Que foi bem rápido ali, mas eu não consegui como fazer isso, né? Como filtrar isso dentro da tabela. Como assim filtrar? Como aplicar ali dentro da consulta? A Tipo parte assim, da colocar média? a VG, né? A BG, isso. Puxo a idade, e aí é só isso, né? Tipo, não. Ele É, já vai trazer ali vamos, acho que agora entendi. Vamos, assim, SQL é o quê? Vamos quebrar um monstrinho em pequenos monstrinhos. Então, primeiro, eu vou compondo uma consulta em etapas. Primeiro, vamos pegar a tabela usuário, né? Eu tenho um problema de negócio. Encontra a média e mediana da idade por cidade. Fala, opa, isso aqui é a tabela de clientes. Eu quero, geralmente eu aplico os filtros antes. Aqui não tem nenhum filtro a ser feito. Então não tem que se preocupar com isso. Porque filtro, a tabela já fica menor, já fica mais rápido de trabalhar. Então, o que eu quero? Eu quero encontrar a média da idade. Vamos pegar. Só que aqui ele fala por cidade. Vamos ignorar esse por cidade. Como é que é a média? É a função AVG.
Só que o AVG, ele é sempre associado a uma coluna numérica. Nesse caso aqui, eu poderia usar a média no campo ID, que não faria sentido nenhum, que é um campo só para o banco de dados, ou para a idade. Então, vem aqui idade. Nesse aqui, eu estou fazendo uma média geral da minha base de dados. É literalmente só colocar o comando AVG antes do campo idade. Lembra que você botou aquele distinct também? Você tinha feito assim? Sim. É a mesma coisa. O distinct vai pegar os valores distintos, o AVG vai tirar a média. Então, vão ser várias operações, assim, que a gente vai fazendo. Aí, no caso, eu só quero, ao invés de pegar a média geral da minha base, da idade, eu quero fazer a média por cidade. Por isso que eu faço esse group by aqui por cidade. Então, o campo média continua sendo o mesmo cálculo, só que ao invés de eu fazer isso para minha base inteira de uma vez, eu vou separar por cidade. E se você ver, eu não botei a coluna cidade aqui. Então, não dá para entender nada de qualquer qual. Aí eu boto na cidade, agora apareceu a cidade e a média da idade. Ficou mais claro? Sim, com certeza. Agora. E aí no final eu quero ordenar pelo que mesmo? Por ordem decrescente e pela média. Então eu pego essa média da idade. Uma dica, eu sou muito preguiçoso, gente, gosto de digitar menos. 2. Se eu quiser ordenar pela cidade, ao invés de botar cidade, eu posso falar assim, é pela primeira coluna do que eu estou falando aqui. Se eu quero ordenar pelo segundo campo, eu posso botar 2 aqui. Ah, isso é novidade pra mim. É o número Ô, da Nathan, isso é bom coluna. demais. Bem legal, hein? Nossa. E então 2 é a idade aqui, e eu quero fazer decrescente, do maior para o menor. Por padrão, ele faz do menor para o maior, que chama ascendente, que é ASCII. Eu quero DESC, que é do maior para o menor. Acho que não usa muito, né? O quê? O ASCII. Não, porque é o padrão. Que ele já Quando a vem gente fala assim. padrão, né? É, exatamente. Então eu vejo aqui as médias e tudo. E aí a mediana é só mais um comando. Poderia ser qualquer outro. Aqui é só para deixar mais organizadinho. Então, quero, por exemplo, o STD deve. Quero fazer o desvio padrão da idade, por exemplo. Então, só adiciono mais um comando e roda aqui. Beleza? Fechou o primeiro? Show. Sim. Mas Vamos para o era segundo. era a mediana, né, ali. Era mediana. Eu só quis mostrar que era um. Ah, tranquilo. Poderia usar um outro comando. Vamos ver aqui. Certo. Então, aqui tem a pergunta. Vamos construir aqui do zero, mostrando por etapas. Então, aqui a gente está falando de transações, né? Então, eu não vou olhar a tabela de clientes nesse momento, de usuários. Eu vou olhar somente as transações. E aí eu vou começar a entender o que a área de negócio está me pedindo. Então, aqui é o mais simples possível. Peguei todo mundo. Ele está pedindo, numa mesma consulta, numa só, o valor médio, mediano e desvio padrão das transações. Então, aqui eu já sei as operações matemáticas que eu tenho que fazer. E está pedindo saída e entrada. Mas eu quero fazer isso numa consulta. Então, aqui que entra o Group By. Eu vou estar agrupando essas funções aqui, essas funções matemáticas, nesse tipo de transação. Então, primeiro, eu sei que a coluna direção é esse aqui, né, Pan, que você comentou? Transação de saída e Isso. entrada, Mas tá elas valendo, são, depois eu entendi. Foi a elas são da pressão do momento. coluna. Então, o que eu quero fazer? Valor médio, então average, do quê? Do valor. Média valor. Eu quero deixar aqui a mediana, que eu já esqueci o comando. E eu quero fazer o desvio padrão do valor também, as
desvio padrão do meu valor. E aí a mediana, que nem eu comentei, que eu sou preguiçoso, vou pegar aqui da colinha também, porque é um comando que vocês não precisam decorar. Ah, como é que faz a mediana mesmo para esse banco de dados? Vai no Google. Aqui eu já vou estar pegando, vai retornar uma linha, em que eu vou estar falando a média dos valores das transações, a mediana e o desvio padrão. Aqui a gente já vê alguma coisa esquisita, que é uma mediana muito baixa, o valor de R$ 2.000, para uma média de valor aqui da casa de R$ 730.000. Então já tem coisa esquisita aqui, na base, né? Não na consulta. Agora a gente vai fazer um group by pela direção, porque aí em uma consulta só eu já respondo débito e crédito que a gente viu lá com o distinct que a Natália tinha feito, que mostrou que eles têm essas opções. Poderia fazer por partes, primeiro eu vejo débito, depois eu vejo crédito? Poderia, mas aqui a gente numa consulta só já responde as duas perguntas. E aqui eu cometi um erro que é, eu não sei agora o que é débito, o que é crédito aqui. Sempre tem que colocar, se eu quiser saber a direção certinho, o campo direção. Então, direção crédito, que é minha entrada de dinheiro, eu tenho a média, débito, tenho a média, mediana e o desvio padrão. Alguma dúvida aqui, pessoal? Não, tranquilo, tá aí. Boa. Assim, Nath. eu tô boiando nessa parte. Assim, eu tô entendendo o código, mas, por exemplo, como é que eu vou saber, começando do zero agora novamente, nasci de novo, né? Uhum. O média underline valor, eu fiquei que nem uma tonta procurando isso dentro da tabela. Aí eu falei, mano, não existe esse campo. Na minha Criou cabeça, tipo, agora. quando É tá que esse aqui pretinho, é um nome que a gente está dando. Que daria esse entendeu? aqui, Aí ó. eu fiquei viajando aqui. Por isso que eu fiquei procurando. Aí outra coisa também que eu vi lá na colinha, né? O débito ou o crédito colocou a condicional. Aí colocou os dois hífens. Eu fiquei, mano do céu, velho, que é isso? É um comentário. Tá. É, Esse, e É um esse as, comandinho de assim, comentário. opa, esse é AVG valor, basicamente assim, se você, como você já está trazendo e gerando um cálculo em cima, ele não vai dar um nome, geralmente ele vai setar ali ali, ó, ele já setou ali AVG direto. E aí você precisa renomear essa coluna, né? Então esse as, que nem a Nath colocou aqui no chat, é um apelido que você está dando para aquela coluna. Você pode renomear perfeito. suas colunas também, não tem problema. É tipo uma variável, né? Como tinha lá no. É que nesse caso a variável já existe. É, A variável foi criada com esse ABG valor. Isso aqui está definindo que a variável existe. Aí o Knack fala perfeito. Há um apelido para essa variável. Então ele Ah, botou no média entendi. valor. Aqui pode ser Uma média coisa que valor me, Tá, apelido. lembrei. Fazer isso no uma coisa VBA que lá. me ajudou muito, o Pan, a decorar isso daí, entre o select e o from, eu sempre quebro por linhas porque eu sei que cada linha é uma coluna. Isso me ajudou bastante também, porque no começo do Exatamente. Isso ajuda SQL, bastante. no começo do SQL ali, eu colocava meio que eu aprendi em tudo na mesma linha, né? Coloca só vírgula, vírgula e vai, né? Mas aí eu sou meio visual, né? Então eu acho que quebrando ali, você entendendo que cada entre o select e o from sempre vão ser as colunas, e você pode nomear elas, né? Com esse as. E foi assim que eu peguei a visão assim das linhas, né? De que linhas eram colunas. até as cores, né? Se você for ver assim, ó, tem um padrão. Geralmente é que assim, cada um acaba fazendo no dia a dia assim, E direto, associando, né? mas se você for ver, ó, o select, geralmente comandos nativos do SQL você escreve em caixa alta. Então ali o Uhum. select, o from, group by, né? Ou o próprio res também. Então você pode ou order by, né, no final também. Esses para facilitar, me ajudou muito também quando eu estava começando a escrever em SQL, era deixar em caixa alta os comandos nativo, né, os comandos do próprio sistema.
E aí o que foi o que o Nathan comentou ali, aí as colunas você deixa em caixa baixa, que você já sabe que é a coluna daquela tabela. E uma por Isso linha, ajuda. assim, separado. É. Dá um E tabzinho aqui, na unha. Indentação. mas assim, eu vou trazer uma provocação, tá? Vocês estão vendo tudo isso aqui agora. Tentem testar e exercitar isso, que é o que o André passou para vocês, porque de verdade, vocês só vão aprender fazendo, errando, fazendo, errando, fazendo, errando. É normal, assim, não adianta, não tem uma decoreba, assim, sendo bem sincero, não existe uma decoreba. Tipo, existe você entender os comandos e, obviamente, a estrutura, mas é fazendo e errando. Teve uma vez que um diretor pediu para, na época eu trabalhava na Dog Hero, e ele queria que eu comparasse diferentes janelas de tempo ali, a variação do ticket médio da empresa. Então, comparasse, tipo, 22, 23, 24, como que foi esse crescimento, assim, de ticket, se caiu, se aumentou. Eu não sabia nem por onde começar. Eu sabia o SQL, mas eu não sabia por onde começar, qual lógica que eu ia usar, né? Porque eu estava falando de calendários diferentes, de datas diferentes, de períodos diferentes. Então, e tinha que calcular o ticket médio, que nada mais é do que a média, né, entre os valores. Então, assim, esse foi tipo, beleza, como que eu faço? Eu tenho as ferramentas, sei como usar, mas a lógica por trás eu vou ter que entender como eu crio. E aí vocês vão, assim, tenho certeza que se principalmente se for virar na lista de dados, todo dia vai ter uma lógica diferente ali, ou pelo menos uma vez no mês, que vocês vão ter que aprender a lidar. Tipo, o Natan tá trabalhando já na área diretamente, tenho certeza que você não sabe de todas as lógicas ali que você vai ter que aplicar. Toda certeza não. Então é normal, assim, a gente É, vai aprendendo. é isso mesmo. E aí, Mas para fechar aqui, ó, algo que eu falei assim, olha os dados, olha o resultado. Tá vendo o desvio padrão aqui como é alto? É alguma coisa esquisita. Olha como o de débito é baixo, eu tenho uma média, uma mediana próxima, um desvio padrão próximo ali, é como se fosse, eu posso, metade da minha média eu vou para mais ou para menos. E olha o crédito como está um valor bem discrepante. Lembra lá passada, professor Iago, de outlier? Aqui tem alguma coisa esquisita. Então, quando a gente faz agregações, sempre que a gente vê uma coisa esquisita, a gente fala assim, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Então, eu estou vendo que a média, mediana das transações é R$ 7.500 de crédito. Mas tem alguma coisa aqui que está dando mais de 1 milhão. Então, vamos pegar valor maior que, vamos pegar 100 mil. Para entender quantas transações têm um valor muito maior que a minha mediana. Achamos aqui, ó, um TED para Uber que nem existe, mas enfim, tá aqui. Um valor discrepante. Provavelmente o quê? Ó, a quantidade zero. Foi um valor que alguém digitou errado, entrou errado no sistema. tá Vamos agora puxando. e joga a média para cima. Você vê que a mediana não se afeta muito, mas vamos agora vamos remover esse carinha aqui, essa linha, e vamos ver o impacto disso na minha base. Então, olha como Nossa, a média caiu. monstruoso. A mediana ficou aqui inalterada, 7.500. Se a gente vai tirar isso aqui de novo, mostrar como ficou. É por isso que o conhecimento de estatística não é um conhecimento avançado, é coisa básica, assim, é o que a gente fala muito assim, o arroz e feijão, é muito importante, porque uma análise sem conhecimento de estatística vai olhar e falar assim, beleza, a média da minha base da transação de crédito é esse aqui. Mas isso aqui não faz sentido. Fala, porra, tem alguma coisa esquisita. Muitas vezes vai ser um número errado, vai ser um fornecedor que a gente fez um pagamento que era altíssimo, em cima de vários outros fornecedores que a gente paga baixo, então eu não posso considerar esse fornecedor diferente, que eu gasto muito mais, do que a média dos meus outros. Então aqui a mediana foi muito mais adequada do que a média, para ver que tem alguma coisa esquisita, e agora está bem mais próximo, removendo um exemplo. Ou seja, o que são casos que um valor puxa muito para cima? Idade, a pessoa mais velha do mundo deve ter o quê? 120 anos, 118? Deve ser 10 no mundo que tem essa idade, numa base de milhares de clientes, não puxa muito a média para cima. Não é um problema. Mas quando a gente fala em dinheiro, eu posso ter uma transação de R$ 10, posso ter uma transação de 10 bilhões de reais. Então, dinheiro joga muito a média para cima. Aqui, de 10 mil transações, eu tinha uma transação
de, acho que 7 bilhões que eu botei ali, que já jogou a média para um valor absurdo de alto. Então, assim, sempre olhem os dados e um olhar crítico de falar, ó, a mediana está baixa, está muito diferente da minha média, tem algum número puxando muito para cima ou para baixo. Então, sempre sejam críticos nessa hora. E aí, para fechar aqui, dê uma olhadinha no material depois, pessoal, a parte do join. Eu posso até fazer uma gravação e colocar ali na ferramenta depois. Essa parte de join vai impactar principalmente na parte da construção da tabela. Essa parte do from aqui. O where, order by, o limit, não muda nada com o join. O join vai fazer o quê? Vai mudar a- o público que eu vou estar puxando. Ao invés de estar puxando uma tabela, eu vou estar puxando duas tabelas juntas, três tabelas juntas. Eu vou 4 estar tabela começa a ficar quatro loucura, hein? tabelas. Exato. Eu vou juntando o número de tabelas que for necessário. É isso aí. Já teve consulta de muitos, assim, de 10 tabelas. Não é uma boa prática, mas na prática a gente faz. E por curiosidade aqui para fechar, o SQL ele executa numa ordem diferente daquela dos comandos. Então, primeiro, a gente sempre põe o select, as colunas. Na prática, a parte de pegar as colunas é uma das últimas. Primeiro, o SQL vai fazer o quê? Deixa eu pegar a tabela que ele está me pedindo. A tabela com join. Por isso que, se eu tenho uma tabela menor, vai ser muito mais performático, porque eu já começo com um volume de dados menor. Ele já aplica o filtro. Aqui o filtro está no meio do caminho, o where. Já é uma das primeiras coisas, porque ele já vai reduzir o público. Ele já vai agrupar as colunas naquelas de interesse que eu tenho. O having pode ignorar por enquanto, é mais um filtro, como se fosse um where, mas é um filtro impacto no group by. Aí sim, só depois disso eu vou selecionar as colunas, o SQL por trás. Vou ordenar e vou dar um limite. Então, vocês não precisam saber disso na maioria dos casos. Isso aqui só é importante para otimizar a consulta. Está uma consulta que está muito lenta, aí sim eu vou ter que entender por que está acontecendo isso e quebrar o SQL na ordem de execução. Mas podem apagar isso que eu falei, se não for de interesse. É só mais uma curiosidade. E aqui evoluir no SQL, gente, é prática. É prática, prática, prática. É levantar pergunta de negócio e responder ela várias vezes. Eu era muito inseguro no SQL no começo. Sempre sou time Python, assim, e no começo eu tinha que usar muito SQL. Eu tinha mania de... Eu uso o mínimo de SQL, quase que um que asterisco, gero a base, jogo no Python e me viro. Mas não é o eficiente, porque os bancos de dados são muito poderosos. Se eu conseguir fazer toda a consulta que eu preciso dentro de um banco, vai ser muito mais performático do que eu fazer isso, puxar esses dados e jogar num Python. Então, é muita prática. O Lucas botou um link aqui sensacional de treinamento. Até, Lucas, se quiser comentar um pouquinho aqui do link do próximo slide. Boa, vamos lá então. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho, mas até para o André trouxe muito bem aí esses pontos, né, que a gente foi trabalhando. Eu até adicionei aqui no material, até um compromisso com vocês aí, que é a questão dos joins, né? A próxima vocês vão estar olhando muito ali para a parte de BI, né, de Data Visualization, junto com o Nick e com o Iago, né, os meninos voltam, mas eu e o André volta no quinto módulo, que é no dia 13, e aí eu adicionei aqui, André, até aproveitando, a gente repassa um pouco de novo os comandos de SQL para Ótimo. reforçar, e aí a gente mergulha nos tipos de join, porque é onde que eu acho que o pessoal também É, trava, assim, sabe? e com Python, a gente vai estar usando Pandas, que é uma biblioteca para manipular dados tabulares. A gente vai fazer join também nessa aula. É, Então, a gente vai ver que o conceito de join, que é pegar duas tabelas, que eu tenho uma relação de uma chave entre elas, essa é a mesma coisa para Python, sem SQL, com SQL. Então, ótimo, a gente traz essa parte do join aí no módulo 5. E aí é Show bom de que bola. vocês podem digerir o conteúdo, né? Porque para o Natan não é algo novo, né? Ele já usa, mas para Pan, para Nath, que estão lidando com a ferramenta, de verdade, meninas, o Márcio hoje ele tá mais off ali, mas assim, quebrem a ferramenta. Select, from, air, tentem mesmo, porque e mandem lá no grupo, pô, eu tô fazendo aqui, não tá indo, não tô saindo. E aí, tanto eu, o André, o Iago, o Nick, qualquer um dos meninos lá, eles conseguem responder também. Mas assim, de Exatamente. verdade, vocês só vão conseguir se vocês tentarem. Não tem outro caminho, tá? Dói um pouco, é um caminho que é estreito, por isso que
falta profissionais no mercado, que aí quando o pessoal começa a ver o feijão com arroz, que não é tão fácil assim, a galera trava, beleza? Eu peguei o site aqui que é o que o André comentou, é um site é um site até da Lura, e tem muita coisa pronta já. E eu achei bem legal o site, queria compartilhar com vocês. Aqui tem algumas trilhas de conhecimento, então, tipo, dados. Aqui você seleciona a trilha de dados, ele traz aquelas caixinhas. Então, Analytics Engineer, o Business Intelligence, né, que é o BI, né, o engenheiro de dados, o cientista, coisa até de inteligência artificial, e aqui o DBA. Eu vou até depois dar uma lida aqui de inteligência artificial, porque eu achei bem legal mesmo. E, e aí vocês peguem aqui, por exemplo, comecem devagar, né? Então, vai lá para o Business Intelligence, que é onde tem bastante coisa já. Tem aqui os fundamentos. Olha onde que tem aqui para complementar SQL e fundamentos. Então, tem mais coisas aqui que vocês podem explorar por fora da mentoria, né? Então, tem cursos, podcast, YouTube aqui, eles deixam classificado. Eu achei sensacional esse site aqui, porque ele organiza bem também o conhecimento, tá? E aí, Andrezão, palavra final aí tá contigo. Manda lá, mano. Boa. Põe no slide 73 rapidinho, no anterior. Achei bem legal essa visão aí também que você botou. Pessoal, o Oracle é uma das pessoas mais ricas do mundo, né? É Larry Ellison, se não me engano. É um É. dos bancos de dados também mais antigos. Foi um projeto que começou lá com a CIA. Não sei se foi década de 80, algo assim. E é um banco mais utilizado no mundo. Super resiliente, robusto, mas um pouco mais antigo. Hoje em dia, projetos novos raramente começam com Oracle. Geralmente é Postgres e MySQL, MySQL ali, o golfinho, que tem em segundo local, que também é da Oracle, eles compraram, mas é open source. E o SQL Server também, um pouco parecido assim com a Oracle, é uma tecnologia um pouco mais antiga, super bom o sistema, mas a gente já, quando a gente vê um banco em produção SQL Server, geralmente já associa a, a um sistema mais antigo. Hoje, sistemas modernos, o que domina é Postgres e MySQL, ou MySQL, que é o elefantinho ali também, é o número quarto, o quarto lugar, que é o Postgres. Eu sou fã dessa tecnologia, para mim é o banco mais versátil, Eu e tem uso várias também. outras também. É muito bom. E então, assim, todos esses aqui que a gente está vendo, a gente conversa com SQL. Qual que é a diferença? SQL Server não tem um limite no final ali. Você põe select top 10 para pegar as 10 primeiras linhas. Então, tem essas chatices entre as empresas que eles vão tomando decisões de como estruturar a própria linguagem SQL. Mas o importante você sabe um, você vai saber o outro, porque são umas particularidades, uma perfumaria que vai mudar. E aí, pode ir para o próximo, Lucas, por favor? Opa. Na, Ali, quando a gente falou do where, então idade maior que 40, salário maior que 10 mil, valor da transação maior que 10 mil. Aqui são todos os operadores lógicos possíveis que ser feito. Então, eu quero saber a idade entre 10 e 20 anos. Vai, 20 e 30 anos. Eu posso fazer maior que 10 e menor que 20. Eu posso fazer between. Então, operadores lógicos. E a gente vai ver bastante desses operadores na parte do Python, que isso aqui ele transcende uma tecnologia. Isso aqui são conceitos que você usa desde circuitos lógicos até o nosso dia a dia aqui de SQL e depois Python para realmente estar sabendo esses operadores condicionais. Que assim, condicional vai ser também 80/20 do dia a dia do SQL. E aí acho que pode ir para o próximo, Lucas, que acho que já fechou. Então, pessoal, a gente está quase na metade aqui do nosso módulo, da nossa mentoria. Deem feedbacks, por favor. Podem ser bem rígidos, podem até xingar lá, não tem problema. O mais importante é que vocês deem opinião de como a gente está indo até o momento. Com esse feedback, a gente vai poder melhorar ainda mais para a próxima aula. Às vezes, Natália, adorei que você falou que essa parte do join pega um pouco. No começo pegou para mim também. Left joiner, join, quando é que usa cada um, a diferença. Então é muito bom saber isso, para a gente trazer um conteúdo um pouco mais direcionado na próxima, que aí vai ser no módulo 5, não na próxima aula, vai ser daqui duas. E qualquer outra coisa que vocês tiverem saber, falar, puta, não gostei que o André passou rápido nisso, ou foi devagar nisso,
traz para a gente, que aí no meio do caminho dá tempo da gente dar uma arrumada nisso, a gente faz um material extra, coloca lá na ferramenta, mas é muito importante esse feedback para a gente saber como é que está indo até o momento, tá bom? E, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, guerreiros aí, guerreiras sábado de manhã, que já está na hora do almoço aí, já deve ter amigo fazendo churrasco, a gente está aqui aprendendo, estudando, mas são esses investimentos aí que têm retorno muito grande no futuro. E obrigado aí pela presença, engajamento de todos vocês, e já estou ansioso para as próximas aulas. Boa. Show de bola. Valeu, turma. Boa. Obrigado, hein? Tamo junto. Bom final Nas de Obrigada, coisas, se semana. quiser ficar aí gente. mais uns Tchau. minutos, Opa, eu vou Pode parar.